E aí, doutores, tudo bem? Olha só, quando a gente dorme e acorda com novidade de administrativo, a gente tem que trazer aqui para vocês. Olha só o que acabou de ser publicado. Eu estava dando uma aula, né, agora no Instagram, falando sobre licitações e acabou de ser publicado, tem uma hora, doutores, uma horinha foi publicado no Diário Oficial a seguinte MP, a MP 961 de 2020. E o que é que essa MP trouxe, doutores? Ela trouxe modificações no RDC e na lei de licitações, olha só. E algumas modificações na licitação que ele vai pontuar de forma bem rapidinho aqui, doutores, só para a gente trazer para vocês esse furo aqui, né? Inclusive foi um colega nosso que me encaminhou, acabou de sair MP, doutores, acabou de sair, tá? Tem uma hora de publicado. Ela foi editada ontem, né? Dia 6 de maio. Ontem, inclusive, eu estava dando aula para os meus alunos da faculdade, comentando sobre o RDC, que o RDC poderia ser bem mais utilizado no nosso ordenamento. Olha só como são as coisas, né? Seria bem mais utilizado porque tem um procedimento muito parecido com o pregão, né? E hoje de manhã, eu dormi, acordei, fiz uma aula live, né, com o pessoal hoje de manhã e recebi essa notícia da MP 961 de 2020. Fiquem atentos, olha só. O que é que essa MP trouxe? Ela trouxe um aumento do limite das dispensas previstas no artigo 24, incisos 1 e 2 da Lei 8666. Por que eu estou falando que houve um aumento de dispensa? Doutores, percebam, a Lei 8666, ela traz lá no inciso 1 e 2 do artigo 24 que haverá dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços ou obras de engenharia no percentual de 10% do limite do convite. Atualmente, o convite para obras e serviços de engenharia ele tem um limite fixado de até R$330 mil. Ou seja, na previsão anterior da 8666, até ontem, né, ela previa que para obras e serviços de engenharia de até R$33 mil seria dispensável, essa licitação. E para bens e serviços, aí seria o teto de R$17.600, que é 10% de R$176 mil. Sabe o que essa medida provisória trouxe hoje, doutores? Alterou a lei hoje? É que para obras e serviços de engenharia, esse teto de dispensa aumentou para R$100 mil. E para os bens e serviços, o teto aumentou de 17.600 a R$50 mil. O que isso quer dizer é que as administrações públicas, e logicamente tem que lembrar, a 866 é uma norma geral de licitação, se aplica a todos os entes públicos, ela permite agora que obras e serviços de engenharia, no valor fixado de até R$100 mil, podem ser dispensadas, tá? Ou seja, é uma hipótese do artigo, atualizou a hipótese do artigo 24, inciso 1. E em relação a bens e serviços, até o valor fixado de R$50 mil, teremos então, né, essa nova hipótese com novos valores de dispensado. Ou seja, eu não vou mais adotar, até enquanto vigore essa medida provisória, eu não mais adotarei o percentual de 10% do limite do convite. Tá? Então fique atento, foi uma primeira modificação muito importante. A segunda modificação, doutores, foi em relação ao pagamento, né? Olha só, ela alterou a lei, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, foi o inciso 2. Vamos lá. Ela trouxe aqui, doutores, ó, na inclusão, né? Dentro dessa inclusão aí da 8666, ela trouxe a hipótese de pagamento antecipado nas licitações e nos contratos, desde que represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação de serviço ou propicie significante economia de recursos. Então, o que é que está acontecendo? Há uma previsão agora, né, de possibilidade de pagamento antecipado em relação a essas contratações. É uma modificação importante porque, doutores, como é a relação contratual com a administração pública, falei numa aula anterior também, né, que a administração pública recebe o produto, depois paga, mas em diante dessa circunstância, dessa modificação da hipótese do artigo 24, incisos 1 e 2 da 8666, incluiu a hipótese de pagamento antecipado. Mas para que esse pagamento antecipado tenha validade, é necessário que esteja previsto no edital e que represente efetiva economia para o ente público, tá? E uma coisa, doutores, quentíssima. Olha só, ontem eu estava dando aula para os meus alunos, né, da faculdade, falando sobre RDC. E eu falei assim, doutores, olha só, o RDC é ótimo, é um ótimo instrumento. Pena que em alguns pontos ele precisa ser melhorado, efetivamente precisa ser melhorado. Por exemplo, aquela questão do sigilo das propostas, né? Perdão, do sigilo do orçamento,
que a administração pública não informa quanto ela vai gastar em determinado serviço. Então o que acontece aqui? Em relação ao RDC, o RDC ele tem uma previsão de ser utilizado exclusivamente para as obras elencadas no artigo 1º. Sabe o que essa medida provisória trouxe, doutores? Ó, atento aí a notícia, ó. Está dizendo o seguinte, ó, na hipótese do RDC, ele altera, doutores, ele aplica o RDC, ó, anote aí, para licitações e contratações de quaisquer serviços, compras, alienações e locações. O que é que eu quero dizer, doutores? Olha só, ampliei substancialmente o RDC, antes utilizado, vinculado mais a obras da Copa do Mundo, obras da Copa das Confederações, obras das Olimpíadas. O RDC agora pode ser utilizado praticamente para tudo. E o procedimento do RDC, doutores, como eu disse, é um procedimento muito parecido com o pregão. Então, assim, não dá... Como é uma notícia que acabou de sair uma hora, a gente não vai aprofundar tanto nesse procedimento, mas eu me comprometo depois, né, a fazer uma live só explicando essa alteração do RDC e como funciona o RDC. Até então, relegado, apesar de ele ter dado várias crias, né, a gente está vendo aí que o decreto 10.024/2019 tem muita coisa do RDC, né, que o decreto 10.024/2019 que trata do pregão eletrônico. E olha só que interessante, existe o RDC eletrônico também. Então, dentro dessa possibilidade que nós estamos conversando aqui, doutores, o RDC passa, dentro de uma perspectiva agora bem rápida aqui, o RDC passa a ser, possivelmente, né, possivelmente passa a ser a principal modalidade de licitações. Olha só que interessante. De relegado ao centro, né, da controvérsia. Inclusive, o RDC é a modalidade que pretende, de fato, ser a única modalidade licitatória. O que acontece, doutores, é que a gente não sabe ainda se essa medida provisória, ela efetivamente será transformada em lei, né? Porque a gente tem um prazo de 60 dias mais 60, né? E após esse prazo ela perde a sua vigência. Mas o que é interessante aqui, através de medida provisória, o RDC, pelo que está se desenhando nessa situação aqui, o RDC passará a ser a nossa modalidade única, doutores. Olha só, e eu estava comentando ontem com meus alunos, olha, doutores, tem um projeto de lei que está indo para a mão do presidente, falta só para a gente assinar. A gente esperava isso desde 2018, 2019, e possivelmente a gente estamos diante de uma novidade muito grande do direito administrativo, que é essa medida provisória 961/2020, que eu convido a leitura, tá? E a gente vai fazer, eu vou fazer depois uma live para a gente comentar de forma paulatina o que veio a ser essa medida provisória 961/2020 e as suas consequências, tá? Então fiquem ligados, notícia quente, recente, acabou de acontecer, tem uma hora, espero que vocês compartilhem esse vídeo com o pessoal e a gente tamo junto, viu? Tamo junto. Amanhã tem mais. Forte abraço, galera. Tchau, tchau.